Shalom! Hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título Firmes na rocha em meio à lei da ondulação. Para contextualizar, eu quero que a gente pense um pouco na nossa atualidade. Nós temos vivido tempos de muita urgência, imediatismo, intensidade e, consequentemente, inconstâncias muito grandes em todas as áreas da nossa vida. Isso é percebido desde a alimentação, com os fast foods, até entretenimentos, que a gente sempre está buscando alternativas mais rápidas, e isso inclui hábitos da nossa vida no geral. Quem fala muito sobre isso é Zygmunt Bauman, na sua teoria Modernidade Líquida. Isso não é uma pauta exatamente cristã, mas ele aborda esse tema, ele é um sociólogo, filósofo, e ele fala sobre isso. Mas dentro da palavra do Senhor a gente vê muito isso, que quem cresce muito rápido, quem vive nesse imediatismo, nessa urgência, tem uma tendência, se não estiver constante em Deus, a ser cortado muito rápido. E quando eu digo que isso é bíblico, a gente tem um exemplo da palha e da árvore, que a palha tem um crescimento muito rápido, porém ela é facilmente levada, cortada, não suporta ventos. E em contraste com isso, temos a árvore que cria raízes, tem um crescimento lento, mas que se mantém. E a lei da ondulação, falando propriamente sobre isso, se enquadra nesses picos de vontade e energia. C.S. Lewis, no seu livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, eu sei que o nome pode gerar estranheza, mas creio eu que muitos cristãos já tenham tido contato com essa obra. Ele descreve esse fenômeno como um dos principais motivos de os crentes em Jesus abandonarem a fé. E ele deixa isso muito claro, principalmente com relação aos dias bons e não com relação aos dias maus. Porque quando ele fala sobre pessoas que já são cristãs, já são crentes, ele diz que nós temos uma tendência a realmente clamar pelo Senhor, porque nós reconhecemos que Ele é poderoso para nos livrar da nossa situação. Porém, contudo e entretanto, quando vivemos dias bons, dias tranquilos, a gente acaba esquecendo dos perigos espirituais que nos rondam. E a gente acaba deixando Deus em segundo plano. A grande questão disso tudo é que nós temos a nossa vida espiritual sendo vivida com força, com vigor, entrega, ou sendo totalmente esquecida e nulificada quando o dia é bom demais, ou quando o dia é mal demais, ou quando dopaminas baratas chegam. O que eu quero dizer com dopaminas baratas? É justamente qualquer coisa que você possa substituir pelo seu tempo de estudo bíblico, com o seu tempo de comunhão com Deus. E não trazendo uma filosofia de que nós devemos estar integralmente entregues. A gente deve viver uma vida integralmente entregue ao Senhor, mas no sentido de amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa mente, e de louvar e adorar o Senhor em tudo quanto fizermos, seja comendo, seja bebendo. Porém, eu quero dizer que, claro, você pode assistir um filme, você pode assistir uma série, você pode ler um livro, praticar um esporte, porém, onde entra Deus nisso? E às vezes eu falo essa dopamina barata com relação a... eu vou dar um exemplo, eu assisto 5 horas, eu fico 5 horas com a televisão ligada, assistindo uma série, ou então esse mesmo tempo, ou mais tempo de tela no celular, em redes sociais, e eu não dediquei tempo nenhum ao Senhor, eu não parei nem 20 minutos para orar, para ler a palavra. E essas coisas fazem com que o evangelho seja encaixado em posições que ele nunca deveria ter sido colocado, porque a gente deixa de viver a plenitude em Cristo porque nós não conhecemos a sua presença e nem a sua palavra. Nos falta teologia e nos falta relacionamento. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da palavra, mas Salmos, capítulo 31, no versículo 3, diz o seguinte: E porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Muitos cristãos paralisam pela falta de vontade ou de disciplina diante de Deus. Isso revela uma direção deficiente, um caminho obscurecido pelo que é raso, supérfluo, fácil. E quando o salmista, clamando ao Senhor, ele diz: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, ele está transparecendo aqui o que creio eu ser a principal mensagem do livro de Salmos, que é a dependência no único que pode nos livrar de qualquer situação e nos ajudar em qualquer situação.
E também demonstra que Deus é tão amoroso e bondoso que Ele nos direciona ao que é bom, que devemos permanecer na alegria, na tristeza, no riso, na dor. Porque quando nós temos um alicerce, uma rocha, não somos abalados por qualquer circunstância. Base bíblica vem agora. Primeiro, João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, porque edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Em João, Jesus nos entrega as bases do cristianismo, a base do cristianismo, que é tudo sobre Ele, é tudo por meio dele. E Ele nunca nos deixou sem um norte, porque Ele diz: eu sou o caminho. Então a gente nem tem muito para o que olhar. A palavra também diz: não vos desvieis nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita, porque Ele é o nosso norte. Em Mateus, através de uma parábola, Jesus ele nos demonstra exatamente essa mudança de circunstâncias e como cada pessoa reage a elas. Para que não vivamos um evangelho frio, ou pior, um evangelho morno, devemos colocar em prática todas as direções de Cristo, que só conheceremos se tivermos base bíblica e relacionamento com o Pai. É inevitável ser tocado por Jesus quando nós temos acesso e quando nós lemos a palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque mesmo que você esteja lendo a Bíblia por ler, que você esteja sem vontade, em algum momento aquela palavra ela vai ser revelada, o Logos será revelado, e aquilo surgirá como um rema. Logos é a palavra e rema é a palavra revelada. E o Espírito Santo é quem faz isso, nós não temos essa capacidade, mas é inevitável a gente receber o toque de Jesus quando a gente lê a palavra dele. E quando lemos a sua palavra e temos um relacionamento real com Deus, criamos raízes fortes nele. Porque quanto mais você conhece de Jesus, mais certeza você tem que você quer ter um relacionamento com ele. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus viveu com toda a sua graça e também com toda a sua humanidade as dores, as alegrias, ele provou as provações, as tribulações, as tentações, e ele resistiu em tudo. Ele não viveu por emoções, mas por escolha de amar a Deus. Ele viveu por essas escolhas de viver a missão dele, e por amar tanto a Deus, ele escolheu cumprir esse propósito. E lembra que eu falei sobre nos faltar teologia? Quando eu digo que às vezes nos falta teologia, é para conhecer. Quando eu digo teologia, eu digo Bíblia, base bíblica. Quando Jesus estava no deserto, ele resistiu a Satanás através da palavra. Ele resistiu às tentações a partir de Deuteronômio. E aqui em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em algumas outras versões diz: O povo perece por falta de conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vem como isso é forte, porque nós precisamos de Bíblia. Quanto mais nós conhecermos, mais reconheceremos. E isso é muito incrível. Eu trouxe até um livro para falar com vocês sobre. É um livro voltado para mulheres, chama Oração Fervente, o plano de batalha da mulher para uma oração séria e específica e estratégica. Nesse livro, nós temos 10 estratégias que Satanás usa para roubar a sua atenção e te distrair do seu propósito, do seu foco. Eu recomendo que as mulheres que puderem adquirir esse livro o façam, porque é muito interessante nós vermos como, de forma sutil, muitas vezes a gente tem sido roubada na nossa caminhada cristã. E
vamos ler aqui agora também Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse mais também tem sentido de adição: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Obedecemos quando amamos, e amamos quando conhecemos, e nós conhecemos quando temos relacionamento. É uma sequência. Porque quando a palavra do Senhor diz sujeitai-vos, pois, a Deus, ele está dizendo para que nós obedeçamos a Deus. E a gente só obedece quem a gente ama. E a gente só ama quem a gente conhece. Então são coisas que estão muito ligadas. E não existe isso de Satanás correr de você se você não resiste ao diabo, se você não se submete a Deus, porque é uma sequência. Sujeitar, resistir e, por fim, é a consequência. Quando o diabo ele foge de nós, é uma consequência de hábitos que nós temos. Primeiro, de obedecer ao Senhor. Segundo, de resistir à tentação, porque isso é possível. O Senhor Jesus ele foi tentado em todas as questões. A gente leu isso, que ele foi tentado em tudo, ele passou pelas tribulações e ele resistiu. E dessa forma, Satanás ele foge de nós. A inconstância pode ser vencida quando nos apegamos a Deus com amor. E isso é algo muito lindo e que eu gostaria de poder compartilhar com mais calma agora, porque Salmos, do capítulo 119, no versículo 11, também vai trazer essa explicação do porquê nós precisamos ter a Bíblia gravada no nosso coração. Salmo 119, versículo 11 diz o seguinte: escondi sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando o salmista está falando isso, ele quer dizer que ele se alimentou tanto da palavra que o pecado não tem espaço. Escondi sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na Bíblia a gente tem diversos versículos, nós temos diversos exemplos, diversas histórias acerca de pecado, tentação e como grandes pessoas da fé resistiram a isso. E a base de tudo sempre foi a palavra, porque foi a forma que Jesus nos ensinou, porque Cristo resistiu e venceu dessa forma. Então, nós vencemos pecados e tentações quando temos um arsenal bíblico dentro de nós. E quando nós temos esse arsenal bíblico, ele vem de uma forma muito, muito natural. Acredito que seja talvez mais fácil ter esse conteúdo para quem talvez já tenha nascido em um lar cristão, mas para quem se converteu, a paixão por Jesus é o que nos impulsiona a querer conhecê-lo. E quanto mais nós... O vídeo acabou tendo um corte aí, mas retomando o que eu estava falando, quanto mais nos apaixonamos por Cristo, quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos apaixonamos. E quanto mais a gente se apaixona, mais a gente quer conhecer e guardar a palavra no coração. E caminhando para o final, a última parte dessa palavra é a seguinte: a maré tornará a subir. E essa frase mexeu muito comigo quando eu li, e eu também trouxe outro livro para falar sobre, que é Tudo é Possível pela Oração. Tem um capítulo que tem esse título, A Maré Tornará a Subir, e eu achei muito interessante a forma que ele abordou isso, que quando a gente se sente desanimado, quando nós nos sentimos fracos, desanimados, sem vontade de fazer algo para nós ou para Deus, que é o caso em questão, isso não é só algo espiritual, porque também é um fenômeno natural, como o próprio C.S. diz na Lei da Ondulação. Ele é natural, fisiológico e hormonal, mas quando nós temos uma prioridade real, tudo se torna mais leve. E nós precisamos nos posicionar em Cristo sabendo quem Ele é e sabendo que é Ele que nos fortalece e salva, não só no Espírito Eterno, não só nos tirando do inferno e nos levando para o céu também, mas sabendo que Ele salva na nossa alma terrena, que Ele nos tira das nossas angústias, Ele nos unge com a sua alegria, e quando nós nos entregamos a Jesus, temos o nosso cálice transbordado, nossa vida e caráter transformados, e um Deus Pai que não só nos vê, mas nos enxerga. E quando a gente fala que a maré tornará a subir, é porque é completamente comum. Um dia a gente não tá afim, a gente não vai querer, a gente vai estar
sem força, talvez um cansaço físico mesmo. Contudo, quanto mais nós nos aprofundarmos no Senhor, quanto mais nós entendermos que o Senhor é a nossa força e que quando pensamos estar fracos, aí sim somos fortes, porque nós estamos nos apresentando diante de Deus, falando: Senhor, tá aqui a minha fraqueza, hoje eu não queria, mas eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, eu quero conhecer mais do Senhor. E eu quero estar firme na rocha, porque quando eu estiver firme na rocha, vai vir a lei da ondulação, vai vir a tempestade, vai vir a angústia, mas eu não vou ter medo, eu não vou querer fugir, porque eu vou estar firme, alicerçado. Então, que permaneçamos, pois, firmes na rocha, que é Cristo, porque com ele vencemos o dia mau e também nos protegemos no dia bom e protegemos até mesmo os dias bons. Porque quando os dias bons são vividos com Cristo, eles são vividos da melhor maneira possível, da melhor maneira que se pode viver uma vida. E ele soprará novamente, fará diferente e a maré tornará a subir. Isso é algo que também me emociona, porque é muito lindo como a presença de Deus ela se manifesta em diversos e diferentes momentos da nossa vida e como ela sempre vem diferente, como que Deus sempre tem algo novo para derramar sobre nós, principalmente quando nós nos posicionamos e realmente buscamos. E eu vou falar isso de novo, para que isso possa te alcançar de alguma forma. Ele soprará novamente, fará diferente, e a maré tornará a subir. Glória a Deus! E gostaria de fazer uma oração. Se você já conhece Jesus e já caminha no Evangelho, amém, nós vamos orar. E se você ainda não caminha com o Senhor, eu peço para que, se você sentir vontade de entregar a sua vida para Jesus, repita essa oração agora e acompanhe a oração que nós vamos fazer com relação a essa mensagem. Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua presença, te agradeço pelo seu amor e pelo seu sacrifício. Pai, eu te entrego a minha vida e eu aceito e confesso o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu oro para que cada pessoa que teve contato com essa palavra possa realmente ter a sua vida e as suas perspectivas transformadas acerca da sua presença e da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que sejamos cada vez mais apaixonados pelo Senhor, pela sua vida, pela sua verdade, pela sua palavra. Que a sua teologia esteja firmada em nosso coração, que não sejamos levados por ventos, que não sejamos levados por mentiras de Satanás, que o nosso coração esteja firme em Ti, Jesus. Alicerce o nosso coração e a nossa mente no Senhor, que nenhuma lei da ondulação ou quaisquer outras circunstâncias, positivas ou negativas, tirem o nosso foco daquilo que é eterno, daquilo que o Senhor nos chamou para ser e viver nessa terra. Em nome de Jesus, eu oro e desde já te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor soprou, o Senhor soprará, o Senhor fará novamente, fará diferente. E eu te agradeço, Jesus, pela completude que há em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.